Olá, Hi, meu my nome é name Mia Bella is Mia Brike. Bella Bricky. Nasci e cresci em Salt Lake City, Utah. Cresci em uma família pequena. Éramos apenas meus pais. Eu, meu irmão e eu crescemos bem no coração de Salt Lake e Sugar House. Comunidade pequena era praticamente a definição da minha infância. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, comecei a ficar meio doente o tempo todo. Fui para o hospital no dia 25 de maio e, nos 4 meses que antecederam essa data, eu era uma garota muito doente. Em um determinado momento, fui diagnosticada erroneamente com salmonela. Em outro momento, quando eu estava muito doente, fomos ao Wensley Care e eles disseram que eu estava com um vírus aleatório. Os médicos não conseguiam ser específicos. Em maio, cheguei a um ponto em que eu estava deitada no chão do nosso banheiro e vomitava a cada 3 minutos. Decidimos ir ao atendimento na loja. A ideia era que eu apenas tomasse alguns líquidos e voltasse para casa, mas eu precisava basicamente me reidratar porque o que estava claro para nós era que eu estava com algum vírus de gripe, como me disseram durante meses. Certo. E então pensamos: bem, tudo bem, preciso de alguns líquidos. Devo ficar melhor, certo? Então chegamos lá, eles me trouxeram de volta e, sabe, estavam tentando colocar uma intravenosa e me cutucaram 9 vezes diferentes e não conseguiram colocar nenhuma porque eu estava muito desidratado. Quando não conseguiram colocar uma intravenosa, mandaram-me para a sala de emergência e havia uma equipe de intravenosos. Há equipes de pessoas que colocam intravenosas especificamente para pessoas que têm corpos mais difíceis de colocar e, para mergulhar, a equipe conseguiu colocar minha intravenosa na primeira tentativa e, imediatamente, começou a inundar meu corpo com fluidos. Quando se cresce em uma comunidade pequena, como eu disse, a definição da minha infância era comunidade pequena. Meu pai era amigo íntimo de algumas enfermeiras. Quando ele entrou na sala de emergência, disse: Meu nome é Dr. Rick. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo com minha filha. Então, eles ouviram e acreditaram em sua palavra. E no final das contas, isso acabou me atrasando um pouco quando eles me deram tantos fluidos como fizeram. Porque, para esclarecer, quando chegamos ao pronto-socorro, o que estava sendo dito era que ela estava super desidratada. Ela precisa de muitos líquidos, mas é só isso. Depois que ela estiver hidratada, vamos embora. Então, estou na sala de emergência. Os fluidos estão sendo administrados. Mas como eles estão percebendo que basicamente minha condição está piorando à medida que recebo mais e mais fluidos, não estou melhorando. Sinceramente, só estou piorando. Eles estão fazendo todos esses exames. Eles estão ouvindo meu coração e percebem que meu coração não está batendo normalmente. Ele estava completamente fora de controle. Estava batendo aleatoriamente. Então, eles fizeram uma ecografia, que é como um exame. Eles olharam para o meu coração e perceberam que ele mal estava batendo. Ele mal estava expelindo sangue. A situação era ruim. Então, o que eles decidiram fazer foi basicamente um pequeno procedimento em que queriam dar um choque no meu coração com um fio. Eles tiveram que me anestesiar, mas eles retiraram um pequeno fio da minha artéria carótida e aplicaram um choque elétrico no fio para ver se isso restauraria o ritmo elétrico correto do coração. Portanto, do meu ponto de vista, eu não tinha ideia do pânico que todos os outros estavam sentindo. O que estava realmente acontecendo fora do meu quarto é que as enfermeiras puxaram meu pai para o lado e disseram: Você precisa trazer sua esposa aqui agora mesmo. Isso não é uma coisa pequena. As enfermeiras não sabiam como dizer aos meus pais que eu estava basicamente no capacho da morte e que, se não conseguissem fazer meu coração bater normalmente, seria muito ruim. Mesmo assim, meu pai não estava entendendo, mas ligou para minha mãe. Minha mãe apareceu. Lembro que minha mãe chegou lá agora. Eu estava com os dois lá
e eles começaram o procedimento e estava tudo bem. Eles o concluíram. Conseguiram colocar um fio em minha artéria cheia. Conseguiram dar um choque no meu coração, embora isso tenha dado um pouco mais de força ao bebê, mas não gerou nenhum tipo de resultado suficientemente positivo como os médicos queriam. Eles não se sentiram confortáveis o suficiente para me entubar, mas eles me internaram no hospital, me mantiveram animada e me colocaram em um quarto na UTI. E isso aconteceu cerca de 4 horas depois. Meus pais disseram que ouviram um código. Eles olharam para cima e havia uma enfermeira na porta chorando, olhando para eles. Quando meu pai fez contato visual com a enfermeira, ela simplesmente disse: "Você precisa vir agora mesmo." Meu pai disse que, quando se aproximou, viu aquele homem enorme batendo no peito de sua filha e não sabia como reagir, pois seu instinto era me proteger. Mas ele sabia que seu cérebro era mais esperto do que isso. Pois bem, então, o que acabou acontecendo foi que meu pai começou a pular para cima e para baixo, e meu pai estava fora da sala pulando para cima e para baixo. E as enfermeiras estavam tentando ajudá-lo. E ele dizia: "Não, porra." Ele dizia: "Não me toque. Eu não vou atrapalhar. Não me toque." Meu pai, eles estão pulando, em pânico. Minha mãe estava tipo chorando e eu estava deitado na cama recebendo RCP. Apesar de terem feito a RCP em mim por 65 minutos e eu ter sido entubada o tempo todo. Eles não sabiam se eu estava com morte cerebral ou não, porque eu não estava respondendo, e eles me mantiveram em suporte de vida. Acabaram me colocando no ECMO. Meu coração não estava batendo, mas era só o que se podia ver. Fora isso, eu estava perfeitamente saudável. Como se eles não conseguissem entender por que meu coração havia parado e se recusava a começar de novo. Eles não entendiam. Então, devido ao trauma que meu corpo sofreu durante a parada cardíaca, os médicos decidiram que minha única opção era um transplante de coração. Os médicos não tinham certeza de que eu era forte o suficiente para ser colocada de uma máquina para outra. Basicamente, eles disseram: "Ela tem que fazer um transplante de coração até o final desta semana e meia. Ou então, teremos que retirá-la do suporte de vida e poderemos tentar colocá-la em outro suporte de vida. Mas não queremos tentar, pois sabemos que não vai funcionar e que ela não é forte o suficiente." Antes de mais nada, o fato de eu ter sido colocado no topo da lista foi uma coisa muito importante. Houve um timing divino quando chegou o momento em que alguém iria decidir se eu estava ou não em morte cerebral. E se era capaz, e se eu estava basicamente qualificado para ser colocado na lista de doadores, para ser colocado na lista de doação de órgãos da UNOS, você deve ser considerado um receptor viável e deve ter chances positivas de se sair bem, sobreviver e prosperar após o transplante. Portanto, se você for uma pessoa que não tem grandes chances de sobreviver após a cirurgia, eles nem mesmo o colocarão na lista, porque, francamente, eles não querem desperdiçar órgãos. Portanto, originalmente, a pessoa que me avaliou realmente me marcou como candidata inviável. A pessoa que estava me testando pediu que eu abrisse os olhos e apertasse a mão dela. E eu não fiz isso. E também fui reprovada em vários outros testes. E isso também aconteceu quando eu ainda estava sob muita medicação e basicamente em um coma induzido. Mas eu não estava respondendo o suficiente, então fui marcada como um candidato inviável e a pessoa que estava me avaliando estava saindo da sala com o tal assassino. Meu pai correu até ele e disse: "Espere, por favor, espere." Ele se virou e gritou no meu ouvido enquanto eu estava deitada na cama e meu pai disse: "Mia, este é seu pai. Você precisa abrir os olhos agora mesmo." E ele meio que gritou com muita força. E meu pai disse que eu abri os olhos. Olhei para ele, apertei suas mãos
e imediatamente voltei a dormir. Meu pai disse que viu o homem riscar o que havia escrito, escrever algo novo e sair do quarto. Cerca de 1 hora e meia depois, meus pais foram informados de que eu havia me qualificado e que eles haviam autorizado que eu fosse incluída na lista, mas que fizesse uma pequena transição. Esse é o contexto do que me levou até lá, certo? Agora estou em coma, esperando por um transplante de coração. E foi aí que tive minha EQM, do que me lembro. E acredito que era isso que estava acontecendo quando meu coração entrou em parada cardíaca, quando começaram a fazer RCP em mim. E depois, durante 1 semana e meia, eu estava em suporte de vida. Eu estava no limbo. Eu estava sentada à beira de um precipício o tempo todo. Não sei dizer onde ficava esse penhasco. Não era em nenhum lugar do planeta Terra, mas era lindo. O penhasco era muito alto. A melhor comparação que posso fazer é com os penhascos de Moore, certo? E eu estava com os pés pendurados na borda do penhasco, como se meus pés estivessem suspensos no ar, no ar. Mas eu estava sentada no chão, e me lembro de ter ficado lá por um tempo que parecia muito longo. O tempo não existia nesse plano. Portanto, eu não estava preocupada com o tempo. Não estava pensando nele. Não era nem mesmo um conceito. Portanto, não era algo em que pensar. Era apenas a experiência de estar sempre existindo. Eu me senti tão calmo e acho que até hoje, inconscientemente, minha alma, meu espírito e meu corpo tentam voltar a essa sensação com frequência. É como um estado de pura integridade. Quando eu estava sentado naquele penhasco, eu era eu mesmo, mas também era exatamente igual a tudo o que estava ao meu redor. Não apenas como sinais, como se fôssemos feitos da mesma coisa, mas como se eu estivesse no mesmo campo de jogo que a grama em que eu estava sentado e o ar que eu estava respirando. Tudo era um só. Todos nós éramos um só. Era isso. Era uma conexão. Era como a verdadeira paz. Mas eu me sentei na beira daquele penhasco com os pés pendurados e observei o que só posso descrever como um pôr do sol. Mas não era um pôr do sol como o que você já viu aqui na Terra. O que eu estava vendo era uma bola de energia viva e respirante. Foi a coisa mais linda que já vi. Era uma luz branca brilhante, mas colorida. Mas não era ofuscante. Mas era a coisa mais brilhante que eu já tinha visto. Não tinha um rosto. Era literalmente uma energia pulsante, respiratória e viva. E abaixo do penhasco havia um oceano. Não vejo terra novamente. Só vejo o oceano aberto. E há seres que estão no fundo do penhasco. Eles estavam me esperando, mas não de uma forma como se estivessem me esperando. Eles simplesmente estavam lá. Eu gostaria de poder explicar como eles eram, mas não posso. Como se nem tivessem corpos, como se fossem espíritos. Mas eles me disseram que se eu quisesse pular do penhasco, eles me pegariam. Eu estaria segura. Não me machucariam. Havia uma grande ênfase em, por exemplo, se você escolhesse vir conosco, você seria uma pessoa que ficaria bem. Mas havia a mesma ênfase em, mas não venha até que se sinta pronto. E nós esperaremos aqui. E não o apressaremos. E ficaremos aqui o tempo que for necessário. Tipo, não há absolutamente nenhuma pressa. A ênfase é a mesma tanto para eu ficar exatamente onde eu estava, quanto para eu ir com eles. Então, eles me disseram basicamente: se você vier conosco, vamos levá-lo até a esfera. E eu me lembro de ter pensado: sim, eu vou chegar lá eventualmente. Por enquanto, estou apenas relaxando aqui. Vou insistir em ficar aqui em cima um pouco mais, porque também estou gostando de estar aqui em cima. Se eu não tiver deixado claro como eu estava, é só esse penhasco atrás de mim, é só grama aberta, e é como se você pudesse imaginar, como um campo aberto, com grama e flores e algumas árvores aqui, e apenas como um tipo de vibração de floresta. E eu ainda não disse isso, mas atrás de mim havia um galpão
E eu entrei no galpão e me lembro de não ter gostado de lá. Foi por isso que não voltei a entrar. Não era assustador, mas definitivamente não parecia se encaixar nessa paisagem celestial em que eu estava, certo? Como se fosse um lembrete brutal da humanidade sentada nesse campo do céu, da mortalidade. Era como se estivesse afundando. Parece brutal, mas havia uma energia em torno dele que parecia humanidade, e tipo, a energia que vem com o fato de ser humano e ter um corpo físico e estar fisicamente preso a certos lugares, como a energia real de ser um ato humano. Parecia que era assim, ou que eu estava em volta desse galpão. E quando entrei, havia gravuras de nomes nas paredes. As paredes, e foi triste porque havia milhares de nomes e eu não sei. E quando digo triste, não me refiro à minha tristeza de partir o coração. Refiro-me apenas à minha pesada energia melancólica que está lá. E isso é significativo e é algo que você precisa reconhecer porque, sabe, há alguns sentimentos de perda que estavam pendurados ali e, tipo, reais. Como os sentimentos que vêm com o ser humano, sabe? Ser humano é brutal. E eu me lembro de estar lá e pensar: eu cheguei aqui. Não gostei nem um pouco de estar ali. Então, saí dali rapidamente e passei o resto do meu tempo à beira de um penhasco. E foi lá que vi literalmente toda a minha experiência de estar lá, o que me pareceu uma eternidade, quando juntei tudo isso e percebi do que estava me lembrando. Pois é, contei ao meu pai que a reação dele solidificou minha confiança na minha história. Ele me contou sobre quando eu ainda estava em suporte de vida, e eles não tinham certeza se eu estava mesmo lá. Eles não tinham certeza se eu estava com morte cerebral ou não. Foi quando as coisas estavam muito ruins. Havia uma mulher que é uma bruxa muito poderosa e leitora de energia. E ela é uma bruxa psíquica, com certeza. Mas ela veio e me visitou enquanto eu estava no hospital, em coma. Ela é amiga dos meus pais. Ela se sentou lá e segurou a sola dos meus pés. E quando ela saiu, disse aos meus pais que eu estava sentada, que eu estava em outro plano, que eu estava em outro plano e que meu cérebro estava bem. Ela disse que eu ainda estava lá, que a filha, você sabe, ainda está lá. Mas ela está em outro plano, ela está em outro mundo e está em um corpo d'água e se sente muito calma, mas não sabe se quer ficar ou ir embora. E ela precisa de um pouco de confiança, precisa de afirmação. Ela precisa ouvir que vocês querem que ela fique. Para mim, é exatamente isso. Um esclarecimento dela foi o que realmente me fez sentir tão confiante em minha história. Essa foi minha experiência de quase morte. Depois que a mulher foi embora e contou essas coisas aos meus pais, é claro que o tempo todo antes disso, eles também estavam ao meu lado na cama e não iam embora. Mas sabe, eles realmente intensificaram as coisas e disseram: bem, podemos até começar a cogitar a ideia de que ela não está bem. Precisamos lhe dizer que ela está bem. Eles começaram a insistir nisso. Tipo, precisamos dizer a ela o quanto precisamos dela. Precisamos lhe dizer que ela precisa lutar. Certo? E isso é tão verdadeiro. Lembro-me de pensar: eu realmente não sei. Tipo, não sei se quero ficar. Não sei se quero ir embora. Gosto de ter a opção de escolher e vou esperar por isso. E me lembro exatamente disso. Então é mais ou menos isso. Tipo, é mais ou menos assim que termina. Não me lembro como terminou. Sabe, há pessoas que contam histórias de como é estar em coma, certo? E eu, com certeza, vivenciei isso. Lembro-me de pensar que era um bebê em um berço em determinado momento. Meu cérebro tentando colocar meu corpo no espaço e descobrir o que estava acontecendo. Ouvindo tudo ao meu redor, mas sem conseguir abrir os olhos. Lembro-me literalmente de gritar comigo mesmo para abrir os olhos, mas não conseguia abrir os olhos. Lembro-me de ter chorado e gritado,
de estar tão confuso e muito chateado. E então, quando finalmente consegui abrir os olhos, ouvi que havia feito um transplante de coração e que minha vida estava completamente diferente e mudada para sempre. Meu transplante de coração foi apenas o começo. Como eu disse, meus pulmões entraram em colapso 2 vezes depois disso, meus rins falharam. Tive que reaprender a andar, tive que reaprender a falar, engolir e beber líquidos, comer. Tive que reaprender a escrever. Foi muito difícil para mim entender como eu poderia entender como o que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu tinha essa atitude de por que eu? E foi quando comecei a me lembrar de minha EQM que as coisas meio que ficaram bem. Tipo, não sei, eu gostaria de poder voltar até mesmo a estar sentado aqui. Tipo, voltar e sentir aquela sensação, mais uma vez, seria o sentido da vida. Foi como se fosse o sentido da vida. E eu gostaria de poder voltar, mas o melhor que posso fazer é viver e tentar viver por meio do amor e da aceitação. E, em minha opinião pessoal, essa é a única maneira de chegar o mais próximo possível desse sentimento. Porque quando vivo por meio do amor, vejo cada experiência e cada situação com amor e olho para cada pessoa com amor, tentando entender todos os lados de cada situação, de cada pessoa. E quando você realmente o faz, tenta se responsabilizar por isso. Acho que você começa a ver mudanças na maneira como vivencia e pensa sobre a vida.